Se o cientista político Thomas Hobbes estivesse vivo hoje, talvez precisasse revisar um pouquinho o Leviatã. No século XVII, o Estado nasceu para acabar com a guerra de todos contra todos, e seu símbolo era aquele monstro colossal, bíblico, aquático, temido, indomável. Mas de lá para cá, o Leviatã parece ter passado por algumas mutações evolutivas. Agora ele se parece mais com um ornitorrinco. Sim, ainda é uma criatura um tanto improvável, mas é diferente. Bem-vindos ao Ornitorrinco Podcast, o podcast com um bico afiado e vocação para mergulhar onde a superfície engana. Bem-vindos a mais um episódio do Ornitorrinco Podcast, onde cruzamos as fronteiras do óbvio para entender o que está escondido nas entrelinhas. A série viral Netflix Adolescência alertou pais, tutores, professores e operadores do direito sobre a existência de códigos de comunicação, a linguagem e a criptolinguagem incel, os celibatários involuntários, grupo profundamente misógino, sexista e violento que tem doutrinado jovens e adultos a condutas e buscas contrárias à busca da inteligência, da autorregulação emocional, depositando nas mulheres, nas agendas feminista e progressista, a razão de suas frustrações românticas e pessoais. Mas a série deveria apenas acrescentar mais uma camada de alerta sobre a radicalização online de jovens, via internet, redes sociais, plataformas de comunicação e trocas de mensagens, jogos eletrônicos. No ano de 2021, a pesquisadora Adriana Dias já alertava sobre o aumento vertiginoso de células neonazistas ativas e sobre a linguagem e a criptolinguagem extremista. Nada obstante o alerta não ser novo, a sociedade, as famílias, os aplicadores do direito, o judiciário, o executivo ainda navegam no mundo digital aos passos de corrida e sem muita vontade, ou sem clareza ou instrumental suficientes para realmente entender e responder às mensagens de ódio e às ameaças reais que trafegam livres nas redes. Um influenciador famoso vestindo uma camiseta com o número 88, imenso, estampado, fazendo alusão a um certo sol que nascerá de novo, pode passar desapercebido. Uma ativista de direitos humanos fazendo um T com as mãos, à esquerda cobrindo a direita em frente a um triângulo vermelho invertido em um lugar em São Paulo, pode passar desapercebida. Uma internacionalmente conhecida ativista ambiental e em direitos humanos, posando ao lado de um boneco de pelúcia de polvo com um cartaz Stand with Gaza, também pode passar desapercebida. Uma banda de dark metal viaja ao mundo, tenta vir ao Brasil, tem um histórico de alusões à mitologia ariana e nazista e provavelmente passa desapercebido para quem gosta apenas da sua sonoridade. O ornitorrinco decodifica as mensagens cifradas para seus ouvintes. 88 é uma alusão à oitava letra do alfabeto H. 88 significa HH Heil Hitler. O triângulo vermelho invertido é o sinal de alvos do Hamas e o T, a promessa de morte de judeus. O polvo, enfim, é uma simbologia ancestral do antisionismo, o judeu como o dominador do mundo. Essas não são as únicas simbologias que têm invadido as redes. O letramento quanto à linguagem e à gramática do radicalismo precisa ser finalmente compreendido. No Brasil, a legislação de combate a símbolos nazistas e fascistas possui diferentes níveis de abrangência. No plano federal, a chamada Lei Antirracismo, a Lei 7.716 de 1989, alterada pela Lei 9.459 de 97, já criminaliza a fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de símbolos como a cruz suástica, prevendo pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Essa lei, no entanto, restringe-se objetivamente à suástica e não alcança outros símbolos ligados ao neonazismo ou ao fascismo. Nesse sentido, tramita no Senado Federal o projeto de lei 175 de 2022, de autoria do senador Fabiano Contarato, que amplia a criminalização para incluir a veiculação de símbolos e propagandas de caráter nazista ou fascista, a negação do Holocausto, a utilização de gestos alusivos a esses regimes, prevendo as mesmas penas de 2 a 5 anos de prisão e multa. No âmbito local, algumas iniciativas recentes têm expandido esse combate. O Distrito Federal sancionou em julho deste ano de 2025 a Lei 7.734, de autoria do deputado distrital Rogério Morro, considerada uma das mais abrangentes do país. A norma proíbe a produção, comercialização e veiculação de símbolos fascistas, neofascistas, nazistas, neonazistas e de supremacia racial, detalhando uma extensa lista que inclui desde feixes romanos e a águia nazista até runas, números, slogans usados por grupos de ódio. As sanções vão de advertência à multa até suspensão ou cassação de alvarás e a lei entrou em vigor ainda nesse ano. Outros estados e municípios também têm tentado avançar nesse campo, como Porto Alegre, como Alagoas, São Paulo. O quadro mostra que no nível federal a legislação ainda é restrita e exige melhoramentos. E para conversar hoje sobre o tema da linguagem e criptolinguagem extremista, recebemos Renato Levin Borges, mais conhecido como Judes, pesquisador, professor, especialista em comunicação
comunicação política e segurança digital, com experiência no monitoramento e decodificação de linguagens e símbolos usados por movimentos extremistas. Judis já atuou em projetos de mapeamento de redes radicais, treinamento de jornalistas e organizações sobre criptolinguagens políticas e é referência na análise de como signos visuais e expressões aparentemente banais carregam mensagens ideológicas profundas. Hoje vamos conversar sobre números, sobre cores, gestos, memes, palavras que se transformam em códigos de identidade e reconhecimento, passando desapercebidos para uns, mas funcionando como sinal claro para outros. Uma conversa sobre como a linguagem simbólica constrói pontes secretas entre grupos e alimenta narrativas que operam à sombra. Renato, muito obrigada pela sua presença no Ornitorrinco Podcast. Olá, bom momento. Obrigado pelo convite. Vou lhe chamar de Judis, que é assim que a sua audiência, inclusive, lhe conhece. Judis, em que momento você decidiu estudar o tema das linguagens e criptolinguagens do extremismo político? Bom, eu costumo dizer que eu tinha em casa, efetivamente, toda a questão da herança de ser um bisneto de sobreviventes da Shoah, o que significa que o tema do nazismo sempre me chamou muito a atenção, mas o que me fez efetivamente mudar meu foco de pesquisa no mestrado, na passagem para o doutorado, que aí eu efetivamente comecei a pesquisar movimentos e ideias da extrema-direita e também como eles se comunicam, como se radicaliza, foi a experiência em sala de aula ali nos anos 2016, 2017, que eu percebi o tipo de comunicação, os memes cada vez mais limítrofes que meus alunos estavam fazendo circular e me mostravam, e aquilo começou a me chamar muita atenção, com a própria percepção, efetivamente, de uma radicalização à direita de parte, né, da população, mas que isso estava chegando dentro da sala de aula a partir das redes sociais. Ali foi, principalmente em 2016, foi o momento que eu decidi, então, começar a pesquisar o que estava acontecendo e cada vez mais adentrei esse mundo da radicalização à extrema-direita. E seria muito útil para a audiência que você explicasse por que a extrema-direita. Bom, processo de radicalização, primeira coisa, é quando, o próprio nome diz, aqui fazendo o papel de professor de filosofia, que é a minha formação, ir ao radical, né? Ir à raiz. Então, há radicalizações em todo o espectro político. A gente costuma falar em esquerda-direita, mas a gente tem vários grupos e várias teorias e posturas dentro desse grande espectro. A extrema-direita é, então, uma parte, um setor, é um guarda-chuva, eu diria, muito amplo, porque tem muitos grupos com diferentes ideias ali dentro, mas é um grupo que acredita, então, que a violência, ela é necessária, ela é método para a modificação da sociedade em prol de alguns ideais que podem diferir dependendo do grupo, mas normalmente giram em torno de supremacismo branco e de dominação masculina. Seriam os dois grandes pilares que permeiam esses grupos, embora eles tenham diferenças entre eles. A gente tem um momento, obviamente, que se usa muito a expressão extrema-direita, mas que também, em alguma medida, acaba vulgarizando a própria ideia, porque a gente tem nuances e, às vezes, divergências bastante importantes internamente, mas a extrema-direita me chamou a atenção, sobretudo pelo histórico ligado à minha família, porque são sobreviventes do nazismo, que foi um movimento político de extrema-direita, mas também porque a violência está no horizonte como método, a ruptura do Estado democrático de direito, dessa democracia liberal, portanto, de modo mais amplo, está sempre no horizonte e me chamou a atenção esse campo. Seria minha próxima pergunta se o autoritarismo não estaria incluso também nesse rosário de características da extrema-direita. Se a gente for pensar a extrema-direita, a partir assim, do surgimento nos anos 20 e 30, do fascismo, do nacionalsocialismo, o autoritarismo está lá, com certeza. Entretanto, o autoritarismo ele não é propriedade da extrema-direita. A gente tem experiências, como a própria experiência de Stalin na União Soviética e outros regimes, inclusive contemporâneos, que não estão à extrema-direita e são autoritários ou têm características autoritárias. Entretanto, a gente tem um fenômeno, principalmente a partir dos anos 70, 80, que são os grupos de extrema-direita aceleracionistas, que são descentralizados, passaram a ser descentralizados e que não necessariamente objetivam constituir um governo autoritário centralizado. Por isso que nessa nuance eu posso dizer que sim, o autoritarismo está na maior parte, mas não está em todo o campo da extrema-direita. Judis, quais outros pesquisadores ou centros de estudo se verbam sobre esse tema do extremismo político ou da radicalização política no Brasil e no mundo?
Vou começar pelo Brasil, então, que é o Observatório da Extrema-Direita, que tem pessoas muito interessantes de se acompanhar e que pesquisam há muito tempo o tema, como Davi Magalhães, professor Odilon Caldeira Neto, Isabela Calil, Letícia Cesarino. E ao redor do mundo a gente tem alguns institutos que já estão bem estabelecidos, como o Centro para Pesquisa de Extremismo, né, o Center for Extremism Research, que fica na Noruega. Tem o Centro de Análise da Direita Radical, que fica no Reino Unido. Tem o ISD, que é bastante famoso, que é uma organização global, Instituto de Diálogo Estratégico, além de outros grupos de pesquisa, como o Centro de Pesquisa em Terrorismo, que fica na Universidade de Arkansas. Ou seja, ao redor do mundo a gente tem já instituições e alguns pesquisadores, como Cas Moody, como Roger Griffin, que estudam as ideias e ou os movimentos, né, como que eles têm se apresentado. A Julia Ebner, que se infiltra em grupos, escreveu livros sobre isso. A gente já tem uma bibliografia bastante vasta, fora do Brasil, em língua inglesa, sobretudo. No Brasil, é um tema que tem uma certa novidade. Infelizmente, se tornou necessário, principalmente por esse fenômeno que é desdobramento da radicalização à extrema-direita, que são os ataques às escolas. Então, há uma demanda pela compreensão e, portanto, se começou a se aprofundar mais, embora o Observatório da Extrema-Direita já exista há alguns anos. É um tema que eu diria que ainda é novo no Brasil, na produção acadêmica, etc. Salvo o melhor juízo, um livro fantástico, lançado talvez há 2 anos, da Barbara Walter, Como as Guerras Civis Começam e Como Impedi-las, teve como base um banco de dados dessa instituição norueguesa. Eu fico devendo aos ouvintes do Ornitorrinco Podcast a certeza dessa referência. Não sei se você ouviu falar nesse livro. Fantástico e muito momentoso, porque ele foi lançado no Brasil, salvo o melhor juízo, pouco antes, no mundo, pouco antes do 6 de janeiro norte-americano. Também fico devendo a certeza disso, mas certamente no Brasil antes do 8 de janeiro. E, digamos assim, ele acena algumas das variáveis que poderia levar exatamente a esse tipo de ruptura civil ou quase ruptura civil que vimos, que presenciamos nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Esse livro, efetivamente, eu não li, mas a Noruega, ela tem o programa de desradicalização, que é a referência, é um dos mais importantes, que é o Exit. Então, a Noruega tem uma pesquisa, uma produção bastante extensa e importante. Inclusive, nesse sentido, é interessante, e eu vou citar aqui, do Christian Piccolini, que foi líder do American Front, um grupo neonazista, o maior grupo, à época, de skinheads neonazistas, que ele se desradicalizou, mas ele fala sobre por que ele se radicalizou, quais foram os vetores que levaram ele a se tornar um neonazista. Então, há livros muito interessantes, e o que é importante a gente entender é que não há uma receita ou um checklist de por que as pessoas se radicalizam. Há vetores, que eventualmente eles têm um papel maior ou menor. Eu vou dar um exemplo bastante palpável para nós aqui no Brasil, com a onda da radicalização, que quase produziram ou intentaram produzir um golpe contra o Estado Democrático de Direito em 8 de janeiro de 2022, que ali a simbologia ela tem muitas semelhanças com o ataque ao Capitólio, após a derrota do Donald Trump para o presidente Biden. Mas há elementos simbólicos nos Estados Unidos que diferem aqui no Brasil nessa tentativa. Um caso que me marcou muito é que no dia do ataque ao Capitólio, eles levaram uma forca para frente do Capitólio. E essa forca não estava aqui por quê? Porque essa forca é uma sinalização de um livro importante aceleracionista neonazista dos Estados Unidos. E aqui não teve isso. Então, aqui teve outras nuances e outras questões, como, por exemplo, o papel anti-imigração na radicalização à direita nos Estados Unidos, não tem o mesmo papel na radicalização aqui na extrema-direita brasileira. Embora a questão dos venezuelanos tenha sido mobilizada eventualmente, ele não tem uma adesão e não é um vetor tanto de captura, quanto a pauta anti-imigração é na captura nos Estados Unidos, por exemplo. Interessante. O Ornitorrinco esclarece que o livro, na sua versão original em inglês, foi lançado em janeiro de 2022 e no Brasil em 2023 pela editora Zahar, que se quiser patrocinar o Ornitorrinco Podcast, que ela fique à vontade, nós vamos adorar isso. Foi, portanto, 1 ano depois da invasão ao Capitólio norte-americano. Portanto, sim, nessa linha cronológica. Júdice, eu acho que todos nós temos uma curiosidade muito grande para saber quais são os principais grupos radicais ativos hoje no Brasil. Você poderia declinar os nomes?
Então, essa é uma questão importante, embora a gente saiba e tenha os nomes, eles se valem da propaganda indireta, né, da publicização. E, portanto, eu prefiro não falar os nomes deles, embora haja grupos bem estabelecidos, bastante ativos no Brasil e que representam efetivamente ameaças reais e concretas em vários níveis. Vários níveis eu digo porque há grupos que têm uma agenda política que vai atentar contra o Estado de Direito e outras que vão produzir esse fenômeno lamentável de ataques às escolas como uma tática aceleracionista. E, portanto, eu vou preferir não dar publicidade a esses grupos. Totalmente compreensível, e o ornitorrinco adere à sugestão. De fato, o poder público, o poder executivo deveria tratar de uma forma mais reservada, e creio que o faça, inclusive, porque de fato não é uma informação muito fácil de se alcançar. Eu, pelo menos, nunca me deparei com uma listagem propriamente dita. Entendo que deve circular nas entidades de inteligência das forças de law enforcement, né, no país, de aplicação do direito. Se me permite um comentário, normalmente quando acontece algum ataque às escolas, eu sempre faço o mesmo comentário e eu acho importante deixar registrado. Nós, de modo geral, falando, população civil, não precisamos saber o nome, o rosto, a gente não precisa porque a gente acaba publicizando. Quem precisa saber são os órgãos de segurança, então quem precisa saber é a Polícia Federal, a Polícia Civil, a ABIN, etc., e eles vão saber. E isso é importante também em relação a qualquer grupo, quer dizer, se me chega uma informação, eu encaminho para essas instituições que elas vão dar um encaminhamento e não compartilhar nas redes. Há uma ânsia, né? A gente tem curiosidade, é algo natural, mas é importante que a gente não publicize. Essa é uma orientação que vem, inclusive, da Unesco, que tem uma cartilha para jornalistas, e felizmente, acredito que o jornalismo brasileiro, nos últimos tempos, aprendeu a seguir esse protocolo. Houve tempos que se publicizava, e acho que é nosso papel, todos nós, sociedade civil, normalmente temos redes sociais, que a gente tenha esse cuidado de não compartilhar porque eles se valem dessa publicidade. Júdice, você poderia explicar uma vez mais, para ficar bem marcado na audiência do ornitorrinco, o que seriam grupos aceleracionistas? O aceleracionismo, ele é, na verdade, uma vertente de pensamento e de prática que a gente pode, inclusive, remontar a Karl Marx. Ou seja, há um aceleracionismo de esquerda e há um de direita, e o que a gente sofre hoje é esse de direita. Eu vou explicar por quê bem rapidamente. Como que é um aceleracionismo? É aquela ideia que está lá já no Grundrisse do Marx, que diz o seguinte: precisamos acirrar as contradições do sistema capitalista para que ele entre em colapso e, portanto, produza a revolução. Essa é a ideia básica. O aceleracionismo, como o nome diz, busca acelerar as contradições do sistema para que ele colapse. A partir dos anos 70, sobretudo, os grupos neonazistas supremacistas brancos se deram conta que havia muita infiltração de órgãos públicos, obviamente, para aplicar a lei. Obviamente, eles estavam incorrendo em uma série de crimes e propagando ideias racistas, etc. E eles se deram conta que haveria um outro modo, que seriam grupos descentralizados e que não necessariamente teriam uma estrutura como o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, ou como o Partido Fascista de Mussolini para chegar ao poder, e, portanto, o grande papel deles não é conseguir implementar uma agenda, mas sim colapsar o que eles entendem ser uma frágil coesão social que está pautada em valores liberais como a tolerância, como a igualdade de direitos, a igualdade perante a lei. Eles entendem que esse arranjo ele é artificial. Esses grupos aceleracionistas são majoritariamente, se não completamente, eu não vou dizer totalmente, porque vai que há um grupo aí que não se baseia nisso, mas a técnica deles é: as sociedades multirraciais, elas se baseiam numa fina camada de coesão forçada pelas ideias liberais e, portanto, cometer ataques de cunho racial ou cunho de gênero, que vai ser um outro desdobramento, vão produzir o colapso da sociedade. Ou seja, às vezes as pessoas perguntam o que eles queriam fazendo esse ataque? Qual que é a ideia? Ele achou que ia fazer alguma coisa? A ideia não é produzir uma agenda posterior. A ideia é colapsar o quanto antes a sociedade. Esse é o ponto dos grupos aceleracionistas. Eles querem produzir caos e desordem. E quando a gente olha para o já citado Capitólio, ou ataque em 8 de janeiro às instituições, ao STF, o que acontece ali? Tentativa de precipitação de caos e desordem para poder acionar, então, um mecanismo legal autoritário. Os grupos aceleracionistas não têm, normalmente, essa dimensão da contraparte institucional autoritária, mas eles têm a ideia da produção do máximo de caos e violência para colapsar a sociedade. Júdice, quais são os principais símbolos visuais utilizados por esses movimentos e seus significados declarados?
O símbolo mais fácil de ser reconhecido e o mais famoso é a cruz suástica, que foi o símbolo majoritário usado pelo nazismo de Adolf Hitler. Entretanto, em vários países do mundo, a suástica ela passou a ser criminalizada, ou seja, a pessoa não pode andar com a suástica. Por isso, pela perseguição, pelo fácil reconhecimento, os grupos neonazistas, supremacistas brancos, eles começaram a adotar símbolos que são substitutivos para sinalizar que pertencem a esse grupo, mas ao mesmo tempo não chamar a atenção da sociedade de modo geral que eles possam ser rapidamente identificados como neonazistas. O primeiro símbolo mais popularizado foi a cruz celta, que parece aquele símbolo que parece uma mira, tem uma cruz e tem um círculo no entorno. Mas a partir daí passou a ser utilizado uma série de runas, porque o imaginário neonazista está extremamente ligado ao paganismo e uma utilização da mitologia nórdica, o que não quer dizer que uma pessoa que tem uma tatuagem de uma runa necessariamente seja neonazista, não é o caso, mas eles se utilizam para isso. Há movimentos como o Movimento Resistência Nórdica da Suécia, que é um dos mais importantes grupos neonazistas da Europa. Eles usam a runa de Tyr, que é uma espécie de seta apontando para cima. Eles utilizam, então isso dá dimensão, ao mesmo tempo que não é totalmente certo quando tu acusa a pessoa de usar isso dela ser neonazista. Essa dubiedade é muito importante para esses grupos. Ao mesmo tempo, eles sinalizam para os seus membros, sinalizam também pertencimento a um imaginário pagão nórdico que vai estar envolvido ali com as ideias neonazistas, mas para a sociedade e para a lei, ele vai ter sempre um escape pela dubiedade. Há usos, obviamente a maioria dos usos das runas nórdicas não são nazistas e, portanto, eles vão se tornar muito mais, digamos assim, inteligentes no uso da simbologia. E mais oblíquos, né, Júdias? Nós vemos, por exemplo, pessoas com simpatias nazistas, se não propriamente nazistas ou neonazistas, com uniformes prussianos, roupinhas de moda com motivos prussianos, pessoas vergando na Avenida Paulista bandeiras que não são propriamente nazistas, mas que são de movimentos de nacionalismo radical de direita e que nós sabemos que redundaram ou se afiliaram ao nazismo e ao fascismo no momento em que esses movimentos ganharam em si a roupagem e essa designação. Então é importante que o ouvinte saiba que o repertório de simbologias é muito mais vasto do que nós gostaríamos que fosse e que existe um uso oportunista com a função de se evadir da lei ou tentar se evadir da lei. Portanto, uma simbologia que aparentemente pode parecer inofensiva, ela pode carregar ou pode ser um apito de cachorro para os radicais. Você poderia explicar esse conceito apito de cachorro para os ouvintes do Ornitorrinco Podcast? Sim, o apito de cachorro se baseia naquela ideia de que cachorros escutam frequências que os humanos não escutam, então grupos, principalmente neonazistas, supremacistas brancos, eles por um bom tempo utilizaram simbologia para sinalizar para os outros adeptos ou conhecedores da simbologia que eles pertencem àquele grupo. Hoje em dia, eu não costumo falar muito mais de apito de cachorro, porque eu acho que a gente entrou num momento tão escancarado, no uso tão aberto de saudações, como por exemplo do Elon Musk fazendo a saudação nazista, que já não é mais exatamente a mesma estratégia, o que não quer dizer que não há grupos que não estejam ainda se utilizando. Mas a ideia era tu poder utilizar de modo público uma sinalização que serviria como um apito de cachorro, ou seja, só quem conhece aquela frequência, aquele símbolo, assim como o cachorro que vai ouvir um apito e nós humanos não vamos ouvir nada, aquele sujeito reconhece o outro como pertencente ao mesmo grupo, à mesma ideologia. Júdias, eu poderia fazer uma série de perguntas aqui para você a respeito de cores específicas que são utilizadas como sinal de identidade política entre esses grupos radicais, saudações, expressões, memes, palavras, grafias, mas eu acredito que nós possamos resumir todas essas perguntas de uma forma um pouco mais prática em: existe algum tipo de relatório ou compêndio feito por instituições de credibilidade sobre toda essa simbologia, todo esse gestuário, toda essa linguagem, essa criptolinguagem, essa gramática extremista? Eu sei que a Liga Antidifamação possui um relatório de símbolos que com frequência são atualizados, mas ainda me parece, esse relatório, embora muito bem feito, minimalista. Eu não vi os acréscimos com relação à cultura incel, por exemplo. Eu não vi outros acréscimos de simbologias que nós sabemos que são correntes, de corrente uso por esses grupos extremistas.
Sim, eu ia exatamente citar que a grande referência é da ADL, né, da Anti-Defamation League, que eles têm uma base imagética muito, muito boa. Entretanto, aí há uma dificuldade inerente a esse campo de pesquisa, que é a radicalização, que os grupos, eles são muito dinâmicos, eles criam novos símbolos o tempo todo, eles criam linguagem, eles criam toda uma semiótica, uma simbologia que às vezes refere a algum símbolo conhecido, às vezes não tem nenhuma conexão. Então depende da estratégia do grupo. O que eu posso citar é que está sendo organizado, eu sei porque o professor Odilon Caldeira Neto me contou, um repositório nacional de símbolos, ou seja, o próprio contexto brasileiro, ele coloca outros símbolos que os grupos diferem, eles tendem a utilizar eventualmente elementos que não haverá na cultura europeia, não haverá na cultura estadunidense, e, portanto, é um campo com um dinamismo muito grande. De todo modo, a base de dados da ADL nos dá uma estrutura, eu diria que treina nosso olhar para a simbologia ou até mesmo para o tipo estético, que às vezes eu vou acabar, isso aconteceu muitas vezes nas minhas pesquisas, eu acabo topando com um símbolo que eu não conheço ainda o grupo, eu não sei quem é, mas de bater o olho eu penso, isso aqui está no formato da insígnia da SS, portanto eu acho que é um grupo que eu vou investigar e muitas vezes bate. Então tem uma certa estrutura, eles tentam também sempre nessa simbologia remeter ou prestar um tributo, uma homenagem à simbologia, sobretudo nazista, mas a outros grupos também. E isso aconteceu comigo. Eu estava fazendo inocentemente uma apresentação PowerPoint para uma das aulas de História das Relações Internacionais que eu estava dando e fiquei tentada a colocar uma determinada observação entre, pasme você, pasme excelências, 3 parênteses, e você sabe o que isso significa. Só que na hora, porque eu tinha um letramento prévio sobre todos esses aspectos, eu me detive. Eu falei, peraí, eu estou usando alguma coisa que me soa estranho. E fui checar as minhas anotações. Esses 3 parênteses são a negação do Holocausto, que o Holocausto de fato existiu. Então, de fato, quem tem uma certa familiaridade com essa linguagem, toda essa simbologia, toda essa gramática, acaba tendo uma sensibilidade de entender e investigar quando um novo símbolo surge, quando um novo termo parece estranho, e por isso tão importante esse letramento. Esse compêndio do professor Odilon, em que estágio de ultimação ele está? Ele vai ser publicado por alguma instituição pública? Ele vai ter como objetivo a instrução de agentes públicos? Qual é a finalidade dele? Essa é uma questão, nem sei se pode publicizar, mas eu posso dizer que há um cuidado, porque há sempre um perigo de publicizar esses dados. Obviamente, eles vão estar acessíveis para quem pesquisa ou para as autoridades, isso ele me falou, porque ao publicizar a gente acaba trazendo propaganda ou acaba trazendo relevância para grupos que às vezes são grupos minúsculos, mas que têm toda uma simbologia, e mesmo grupos maiores, que querem ser legitimados também pela pesquisa, pelo combate. Tu acaba, de modo inverso, trazendo luz a esse grupo para muita gente que não se importava. Então, o que ele me disse é que o Observatório da Extrema-Direita pretende disponibilizar, estão pensando como isso, esses dados para pesquisadores, para as autoridades, para as instituições do Estado, com certeza terão acesso. Mas haverá algum tipo de trâmite, né, exatamente para não correr esse risco disso se tornar totalmente público e, eventualmente, acabar ampliando a publicidade sobre alguns grupos. Por outro lado, todavia, pais, mães, tutores, professores terem conhecimento desse tipo de simbologia talvez fosse útil para identificar já de início algum envolvimento ou ensaio de um envolvimento de um jovem em algum grupo extremista desses. Certa feita, eu andava por Brasília, Júdice, eu vi um jovem com a camiseta 88. Sabendo que 88 é Heil Hitler, eu não sei se você tem esse mesmo sentimento, mas quando eu vejo algo do gênero, eu tenho um estremecimento interior muito maior do que se eu visse a suástica em si. Porque a pessoa que usa a suástica em público é, claro, obviamente, ele é um nazista, neonazista, mas é também muito burro. Não é, talvez, o mais periculoso radical, porque não está consciente das formas como ocultar a sua agência, né, ou a sua atuação radical. Alguém que usa dessa simbologia mais obtusa, essa pessoa me desperta um receio muito maior.
Essa pessoa que já utiliza, e aí a gente tem que fazer um parênteses, o que a gente chama de fast fashion, assim, lojas de grande departamento, eventualmente produzem materiais. Já aconteceram alguns casos de usarem simbologia muito parecida com grupos como a SS, que era a polícia nazista. Já teve também o uso do 88 em marcas, assim, de fast fashion mesmo. Esse é um problema, né? Porque circula. Para quem produz, não vê nenhuma maldade, mas pra gente que tem algum conhecimento, percebe que é um problema. Entretanto, quem usa essa simbologia, e evidentemente não foi sem querer, não pegou uma camisa de um time que tá lá com 88, que não pegou uma camisa lá de uma grande loja de departamento, essa pessoa já está sinalizando que ela está num estado de radicalização bastante relevante, bastante profundo, bastante aprofundado. E, portanto, ao ver um 88 numa camisa, obviamente, e é importante, é bom que também tenha uma atenção redobrada, porque ali a gente não está tratando de uma pessoa, digamos assim, ingênua na utilização. Ela efetivamente está radicalizada a tal ponto de se sentir confortável, de sinalizar algo que vai ser, para a maioria das pessoas, algo opaco, obscuro, mas que para quem entender, principalmente tentando sinalizar para outros supremacistas brancos, neonazistas, que ele pertence àquela ideologia. Então é efetivamente o caso a gente já está lidando com o sujeito em um relevante grau de radicalização. Judith, para além dessa pesquisa do professor Adilon, para além do relatório da Liga Antidifamação, nós temos alguns conhecidos acadêmicos que estudam o ocultismo nazista, a simbologia nazista, como, por exemplo, o falecido professor Peter Clark, que publicou As Novas Religiões na Perspectiva Global e As Novas Religiões de Inspiração Ariana, né? Black Sun, do Goodrich Clark, por exemplo, também falando sobre mitologia ariana. Temos recentemente lançado no Brasil, não tão recentemente, acho que 3 ou 4 anos, na época da pandemia, portanto, essa linha temporal fica um tanto confusa, mas também um livro do Benjamin Teitelbaum, Guerra pela Eternidade. Ali a gente vê uma explicação sobre a aderência desses grupos da ideologia nazista ao ocultismo, enfim. Há outros pesquisadores que você recomenda a leitura para quem tiver interesse em se aprofundar sobre esse tema? Sim, sobretudo Mark Sedgwick. Esse pesquisador, ele trata com muito cuidado e com muito conhecimento as interfaces das utilizações e ideias ligadas ao misticismo de ideias do neonazismo, e a história do neonazismo esotérico ela é muito antiga. A gente tem várias figuras, como Savitri Dev, que era uma indiana hitlerista, ela se dizia hitlerista, que vai misturar um pouco a ideia do racismo nazista com ideias hindus das castas. A gente vai ter a Madame Blavatsky também, que vai fazer essa interconexão em ideias nazistas com misticismo. O Mark Sedgwick tem um livro que, para quem quiser ingressar e ter o panorama, que é, não sei se já está traduzido para o português, mas é The Key Thinkers of Far Right. Os pensadores chaves da extrema-direita, que ele apresenta desde lá do Oswald Spengler, dos primeiros pensadores que vão gerar ali a Revolução Conservadora Alemã, até neonazistas contemporâneos, como Richard Spencer da Alt-Right, como Jack Donovan do masculinismo. Ele vai passar por essas figuras, é um livro muito interessante, introdutório, que dá uma espécie de catálogo. Então esse livro eu sempre recomendo, é um livro fundamental para quem se interessa. Depois eu até tenho que ver se ele está em português já editado, se não tiver, por favor, alguma editora faça esse favor para nós. Acredito que ele tenha sido traduzido há pouco tempo. E outros textos dele que ele pega muito também, ele trata muito do uso de ideias do Islã, dos sufis, etc., numa mistura com o neofascismo, que é uma coisa bastante antiga, curiosamente, que vem lá desde o René Guénon e a nova direita francesa. Explica para a audiência o que é o tradicionalismo com T maiúsculo. Estou fazendo referência ao Benjamin Teitelbaum, que fez um livro que está em português, já está editado em português, Guerra pela Eternidade, inclusive o título é muito feliz em retratar. O tradicionalismo é uma espécie de filosofia, religião que acredita que há, portanto, uma religião originária ultraconservadora que perpassa a humanidade, ao longo da humanidade, e o que estaria mais próximo do tradicionalismo seria, na visão mais ampla, o Islã radical e o hinduísmo, que não quer dizer que todos os tradicionalistas aderem a isso. O tradicionalismo acredita, então, que a sociedade está em decadência e que, portanto, é necessário retomar a religião originária, o modo de ser originário, que é, basicamente, uma justificativa teológica filosófica
filosófica para a dominação masculina e branca do mundo. Figuras contemporâneas que eram tradicionalistas ou aderiam em maior ou menor parte são, por exemplo, o Olavo de Carvalho, o Steve Bannon, o ideólogo do trumpismo, e o Alexander Dugin, o pensador do neofascismo russo. Curioso que o Steve Bannon, o tradicionalismo de Steve Bannon, explica por que ele odeia os bilionários do Vale do Silício que embarcaram no movimento MAGA. Porque pelo tradicionalismo há uma hipervalorização da ideia do povo, da coisa folk, do povo tradicional, do cara lá que planta batata e ele manda na mulher, etc. E ele acha que esses bilionários, com essa ideia de tecnologia, abandonam um valor muito importante do tradicionalismo, que é a relação do povo com essa terra, uma relação que a gente chamaria de telúrica, que é uma coisa, um nacionalismo meio místico e que, curiosamente, uma figura que há muito tempo eu presto atenção e denuncio, o Aldo Rebelo utiliza nacionalismo telúrico, essa ideia de um nacionalismo que emana como uma propriedade da terra, uma coisa que está aí nesse horizonte do tradicionalismo. O que é o movimento MAGA? O movimento MAGA, basicamente, traduzido Faça América Grande de Novo, né? O Make America Great Again, é uma espécie de guarda-chuva que concatenou grupos das mais variadas vertentes da extrema-direita, desde os paleoconservadores como Paul Gottfried, que vai ser uma influência muito importante para a alt-right, vai ser amigo do Richard Spencer, pessoal da alt-right, que é a Alternative Right, que nasce em 2016, nessa época, para ser suporte da campanha do Trump e também por pautas de supremacismo e nacionalismo cristão, supremacismo branco, grupos nacionalistas cristãos, grupos supremacistas brancos, eles, em alguma medida, eles se juntam dentro dessa ideia da figura do Trump como uma agenda política reacionária, ultraconservadora e, portanto, o MAGA, inclusive nesse momento, ele passa por uma mutação. O MAGA da eleição de 2016, ele está muito mais ligado a ideias tradicionalistas como Steve Bannon, e não por acaso ele está afastado, né? Ele briga depois com o Trump, principalmente por conta do genro dele, o Jared Kushner. Ele acaba ficando escanteado, fica muito próximo da família Bolsonaro, inclusive, do Eduardo, etc. É a época que ele encontra o Olavo de Carvalho, eles têm uma relação mais próxima com a extrema-direita brasileira. E agora o MAGA, ele inclusive tem um racha interno, porque o embarque dos bilionários do Vale do Silício seria uma traição dos valores Make America Great Again, que envolve todo esse imaginário de um Estados Unidos agrário, do cinturão de ferro ali das indústrias, dessa coisa mais Estados Unidos anos 50. Pra quem já viu aquela série Mad Men, é esse mundo que os caras estão fetichizando, assim, 50, 60. Então, há um racha, inclusive, dentro do MAGA, mas se for para resumir, é o guarda-chuva desses grupos variados da extrema-direita que embarcam no ultranacionalismo do Donald Trump. Judes, voltando à questão da linguagem e da criptolinguagem radical, existe uma diferença muito grande entre como eles se comunicam no cenário público e como eles se comunicam internamente, ou basicamente utilizam ou fazem uso da mesma simbologia? Eles fazem usos diferentes. É curioso que na filosofia, na tradição filosófica da exegese de textos, a gente trata de textos que são esotéricos com S, que são para os iniciados, né? A gente tem textos esotéricos de Platão, de Aristóteles, e tem os esotéricos com X, que é para o público geral, normalmente mais didáticos. Então tem textos do Aristóteles que são mais fáceis de ler porque eles são esotéricos. A estrutura dos grupos da extrema-direita, a linguagem, ela segue essa mesma lógica, porque a gente está tratando de uma estrutura de seita. Eu vou dar um exemplo aqui de uma figura que joga assim o tempo todo, que é o Richard Spencer, que é o garotão lá da alt-right, que muito próximo do Dugin, por causa da companheira que traduz, etc. Ele é um cara muito próximo dos nacionalistas brancos, dos supremacistas brancos. Ele já falou 1 milhão de vezes coisas antissemitas e ao mesmo tempo ele apareceu dizendo que ele era um sionista. Ou seja, ele joga um jogo duplo e isso não é algo incomum. Se a gente olha para a extrema-direita francesa, do Front National, da Le Pen, da Marine Le Pen, o próprio Bardella, que vão se dizer aqui que combatem o antissemitismo, vão para Israel a convite do Netanyahu, ao mesmo tempo a base dos seus partidos é formada por neonazistas, por supremacistas brancos, é um jogo duplo. E eles fazem isso com a linguagem o tempo todo. Eles sinalizam algo, eles desviam às vezes de coisas que comprometeriam, mas internamente, a gente tem um caso que aconteceu ano passado, dentro do partido da Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, que o grupo dela nasce, né, das cinzas do Partido Fascista Italiano, com a Segunda Guerra Mundial, as bases estão ali, faz um evento da juventude do partido dela, que está saudando o Mussolini, cantando músicas para o Mussolini, embora publicamente ela negue a qualquer tipo de adesão ao fascismo e ao Mussolini. Quer dizer, esse jogo duplo acontece o tempo todo.
Eu acho que é importante também explicar para a audiência do Ornitorrinco Podcast a respeito de estrutura de seita, sentimento de seita, porque eu não sei se é um sentimento compartilhado por você, eu tenho quase certeza que sim, que ultimamente, quando nós vemos alguns vídeos, algumas fotos sobre manifestações políticas, eu tenho a sensação de estar abrindo aquele livro do Carl Gustav Jung, O Homem e os Seus Símbolos, e vendo uma foto de um religioso do interior dos Estados Unidos num transe espiritual, porque a comoção emocional, a adesão, digamos, a quase desindividuação dessas pessoas no plano político é tamanha que parece ser quase uma adesão religiosa, parece quase uma revelação religiosa. Isso é assustador para mim, completamente assustador. Você poderia explicar mais o que é essa estrutura de seita, sentimento de seita? Acho que esse é um ponto pouco explorado na ciência política e talvez na sociologia no Brasil e a respeito do Brasil, visando não apenas o campo tradicional da religiosidade, mas da política. Sim, eu utilizei na minha pesquisa, na minha tese e no meu livro a leitura do psicanalista William Reich, que ele vai dizer que o fascismo, mas a gente pode ampliar para essa captura da radicalização à direita, que se constrói sobre dois fatores, né? Uma captura da ordem libidinal, libido que aparece primeiro na obra de Sigmund Freud como um elan vital, mas que cada vez mais se torna uma força, uma energia sexual de preservação, de autopreservação e de vida de modo geral. O William Reich vai dizer que um lado há uma captura libidinal e outra é religiosa, porque a estrutura de seita é uma estrutura de grupo de confiança, ou seja, uma vez que tu tá dentro desse grupo, o que acontece é que eu chamaria de uma espécie de cristalização das ideias e dos afetos, ou seja, quem não é legitimado pelo pertencimento não tem interlocução. Isso demonstra o quão difícil é desradicalizar uma pessoa, ou seja, eu dou sempre um exemplo para não citar lá o livro anterior do ex-neonazista, do Christian Piccoli, o caso da vovó acampou na frente do quartel. Quando um neto, como nós, netos, filhos, tentávamos argumentar com a nossa avó que estava já radicalizada nesses grupos, a gente normalmente não tem a percepção que o grupo e estar ali significa pertencimento. Significa estar numa comunidade que acolhe e que dá importância para essa vovozinha que está dormindo na frente do quartel há 3 meses, uma condição que não é boa. Ou seja, a lógica de seita é uma lógica de comunidade de pertencimento, que na minha análise é a resposta, uma resposta instrumentalizada e uma resposta desesperada para ultra-individualização que o momento que eu caracterizo, que eu chamo de capitalismo tardio, de o capitalismo ultraliberal produziu, ou seja, essa noção de que todo mundo compete contra todo mundo, se tu fracassar a culpa é tua, se tu vencer só está sobre ti o peso, uma destruição da noção de pertencimento comunitário geográfico, de comunitário também ligado o que se espera do estado de bem-estar social, aquele que emerge depois da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, estar nesse grupo é comunidade. E assim sendo, é muito difícil, por mais que essa pessoa nos ame, que ela nos escute, porque o grupo que ela confia, que acolhe ela, que dá relevância para ela, está lá. Então, a lógica de seita ela é uma lógica muito difícil de quebrar. O próprio Christian, que eu citei, o ex-neonazista, foi líder do maior grupo neonazista nos Estados Unidos, ele fala, para tu desradicalizar, tu tem que cortar os laços e os vínculos, porque os amigos estão ali. O que a pessoa faz sexta de noite envolve aquela galera. Quando ele precisa de alguém, precisa de dinheiro emprestado, é aquela galera que ele pede. Ou seja, a seita, ela cria um espaço fechado. Ela cristaliza e, portanto, a adesão, uma vez que esse sujeito é radicalizado, ela está aderindo não só no extrato racional, mas muito aquém e além. É a relação afetiva de pertencimento, de confiança. É o círculo de confiança. E nesse sentido, a própria percepção que tu tens, que tu relatas, ela é muito comum, de uma adesão religiosa. A razão não está mais incidindo ou não está tendo peso sobre essa pessoa na conexão que ela percebe ter com aquele líder ou com aquela ideologia. E para esclarecer para os ouvintes do Ornitorrinco Podcast, quando se fala em captura libidinal, por libido, não está se falando de sexo propriamente, mas é a energia do desejo, a energia da satisfação, é a energia ligada à realização, que é a mesma do sexo, como é a mesma que faz com que o ser humano busque outros níveis de satisfação. Precisamos esclarecer, Júdice, porque algumas mentalidades podem querer apequenar esse conteúdo tão rico, levando a uma interpretação que seria descabida neste contexto. Júdice, então os códigos e os símbolos eles servem para a coesão interna e também para a intimidação externa, certo?
E para sinalização externa também, e também como estratégia de luta cultural por expansão dessas ideias. Eu vou dar um exemplo que circulou muito e que aparece na série Adolescência que tu citaste, foi um grande marcador no âmbito cultural, e isso não é por acaso, só para fazer um parênteses. A grande estrutura ideológica da nova extrema-direita nasce na França, em torno do grupo GRES, que é o grupo de estudos e pesquisa da cultura europeia, que vai ter figuras como René Guénon, Alain de Benoist, que eles fazem basicamente o que eles chamam de gramscianismo de direita. O que quer dizer? O Gramsci, Antônio Gramsci, foi um intelectual marxista perseguido por Mussolini, foi preso, etc. E ele dizia que a ideia central era que a política ela era dependente, ela se desdobrava da batalha cultural. Ou seja, para tu ter, por exemplo, uma lei que trata de igualdade de gênero ou igualdade racial e para a sociedade lidar com isso, tu precisa fazer um trabalho cultural para que essas pessoas, que a sociedade geral, comece a ver, por exemplo, as mulheres como dignas do mesmo tratamento de direitos iguais aos homens. Então, o que eles fazem? Eles começam a disputar culturalmente. Muitos grupos da extrema-direita, da ultra-direita, eles não têm intenção, pelo menos primária, de disputar eleições. Eles estão mais interessados em propagar ideias, como ideias masculinistas, supremacistas brancos, e aí os símbolos, os emojis, eles vão se espalhando. E aí eu volto para o começo da resposta, fechando esse parênteses. Por um tempo se popularizou o uso do emoji do Moai, que é aquelas estátuas que tem na Ilha de Páscoa, junto do vinho, né, como algo fino, como algo na internet, começou a ser usado em memes, etc. O Moai, ele é um emoji que nasce nos círculos masculinistas, e aí a série também representa uma dessas vertentes que são os incels, os celibatários involuntários, os jovens homens que não conseguem se relacionar com mulheres e se tornam misóginos e buscam se vingar das mulheres, porque o Moai, essa imagem dessa figura, dessa cabeça da Ilha de Páscoa, representaria o ideal de masculino que os masculinistas acreditam que é a figura do Chad, que é o homem sexualmente atraente para as mulheres, que seria 20% dos homens apenas, e que tem traços biológicos, genéticos, como uma mandíbula larga, uma mandíbula grande com uma cara bem masculina na visão deles. É pseudocientífico essa perspectiva. Entretanto, eles conseguiram popularizar um emoji que extrapolou a esfera masculinista e que carrega, mesmo que as pessoas não saibam, um conteúdo masculinista para dentro da cultura geral. Então esse exemplo, ele materializa isso que a gente está falando, de que ao mesmo tempo ele sinaliza para dentro, mas também faz a disputa cultural, a disputa mais ampla. E ele vai instilando ideias e valores. Outro exemplo foi que em 2023 teve uma onda de vídeos no TikTok, principalmente, sobre caçar duendes. E parecia algo muito inocente, mas a verdade é que ali carregava uma ideia antissemita, onde o duende representaria os judeus e sinalizava como um subtexto a diferença dos judeus, pela questão do nariz, que é uma caracterização antissemita clássica, que vem desde o nazismo, e da caça a eles, né? Como uma convocação à violência contra os judeus. Então eu estou dando esses exemplos porque eles circularam há bem pouco tempo, em alguma medida a questão dos doentes, felizmente, não entrou tanto na cultura geral dos emojis, mas o Moai, né, aquele tipo de escultura da Ilha de Páscoa, entrou e carrega, então, valores mesmo que as pessoas desconheçam, que emergem do mundo masculinista. Inclusive as mulheres desconhecem, porque, como você falou, é pseudocientífico. Eu, particularmente, acho algumas das ideias masculinistas absolutamente, algumas, se não todas, né? As poucas que me chegaram, porque não procuro saber, né, Júdice? Absolutamente esdrúxulas, que eles acham por atraente, passa ao largo de tudo aquilo que eu, sinceramente, acho. Eu, particularmente. Mas a má notícia é que os incels são apenas um grupo masculinista, tem vários. Tem vários grupos masculinistas e os incels são um fenômeno jovem e que pega um determinado tipo. O grupo masculinista que se tornou mais mainstream, que chegou para a cultura pop, são os Red Pills, que a gente deu muita risada lá do Calvo do Campari, mas aquilo ali é a ponta mainstream dos Red Pills, que eles pegam. O que é o Red Pill para explicar para quem nunca ouviu isso? Eles pegam a metáfora do filme Matrix, de 1999, que é o filme das irmãs Wachowski, que são mulheres trans, o que não deixa de ser irônico, para dizer que ali tem um momento que o personagem do Morpheus oferece pro personagem Neo, que é o principal do Keanu Reeves, a pílula azul para ele continuar vivendo na Matrix, que é uma simulação da realidade, que até então ele não desconfiava que não era o real, ou tomar a pílula vermelha e ver a verdade. O Red Pill para os masculinistas é ver que as mulheres são essencialmente interesseiras, que a sociedade toda é dominada pelas mulheres, privilegia as mulheres, subjuga, afemina e destrói o masculino. Se tá soando absurdo para quem tá
ouvindo, é porque essa pessoa está sã. Isso é totalmente absurdo. Mas é uma teoria conspiratória masculinista. E, portanto, os Red Pills, e eles fazem debates e tem aquela coisa, uma feminista contra o Red Pill, essas coisas assim, é porque eles já entraram na cultura geral. Eles estão fazendo a batalha cultural gramsciana à extrema-direita, com crase, né? Extrema-direita. Isso já é uma popularização e o perigo, a normalização de um dos grupos masculinistas. Por que eles são masculinistas? Porque eles acreditam na dominação masculina e que os homens estão sendo subjugados, explorados e diminuídos pela sociedade que privilegia as mulheres. E aí eu me lembro da saudosa juíza da Suprema Corte americana, Ruth Bader Ginsburg. Tinha uma frase, posso não dizê-la a rigor, mas que a ideia é: ainda bem que nós mulheres só queremos igualdade. Se quiséssemos vingança, seria um problema muito sério. Judith, com relação ainda aos símbolos, nós sabemos que no mundo, não apenas no Brasil, a data de nascimento de Hitler costuma ser uma data a se ter cuidado, né? Isso já é bem sabido. Mas além dessa data, há outras datas, eventos ou manifestações que costumam mobilizar esse tipo de grupo extremista, ou esses tipos, esse zoológico todo de grupos extremistas? Sim, a questão das datas, eles são ritualistas, principalmente os grupos aceleracionistas. Quando eu falo aceleracionistas, é que cometem ataques raciais ou de gênero. Eles são bastante ritualistas, eles tentam se inserir numa linhagem que remeteria e homenagearia outras figuras. Tu citaste o caso de Hitler, né, que é 20 de abril, que não por acaso foi escolhido pelo principal ataque que vai instaurar esse novo modus operandi da extrema-direita aceleracionista, que é o ataque em Columbine. É num 20 de abril, escolhido por ser o aniversário de Hitler. A partir de então, vários ataques vão tentar ser feitos no dia 20 de abril, até hoje. Mas há outras datas, inclusive de usos irônicos. Em 2017, o site Alternative Right, da Alt-Right, criado pelo Richard Spencer, ele foi inaugurado exatamente no dia de nascimento de Martin Luther King Jr. E ele declarou que foi intencional, porque se o Martin Luther King Jr. lutava pelos direitos dos negros, ele estava fundando um site para lutar pelos direitos dos brancos. Ou seja, o jogo das datas, ele varia de grupo, ele varia também de agenda, mas as datas e os rituais são importantíssimos, porque, retomando uma vez mais, eles operam e são estruturalmente seitas. Seitas precisam de rituais que os relacionem com o passado e que os coloquem numa linha de produção de um futuro que eles intentam com esses ataques, com essas organizações políticas e essas agendas que, como eu falei, diferem dependendo do grupo, porque extrema-direita é um guarda-chuva muito amplo para falar de grupos que têm muitas diferenças, eventualmente, entre eles próprios. E a ritualização, ela gera coesão, né? E a adesão religiosa que tu falaste antes, que tu mencionaste, porque o ritual, ele produz essa coesão e produz um pertencimento que está para além ou abaixo do racional. Ou seja, para tu tirar o sujeito dessa relação é muito mais difícil, né? Judith, não querendo passar pano de forma alguma, mas tentando entender o complexo fenômeno humano, como diferenciar ou que tipo de código pode diferenciar um iniciado, um membro pleno, um completo aderente a essas ideologias extremistas, de um simpatizante casual, de uma pessoa desavisada que está ali flertando, mas que não vai aderir, porém, num determinado momento, acaba cometendo a besteira, a sandice, a desinformação de talvez referendar alguma manifestação. Nós conhecemos pessoas assim, pessoas às vezes de baixa ilustração, que está ensaiando, é isso mesmo, está querendo entender esse universo. Pessoas de boa fé, se bem instruídas, elas vão entender o equívoco que estão tendendo a entrar. Isso é difícil. Eventualmente, obviamente, a gente sabe, como tu citaste o exemplo da camiseta com 88, eventualmente esses sujeitos já radicalizados, eles vão demonstrar, eles vão sinalizar. Mas, quando a gente fala de redes sociais, da interação mediada por dispositivos conectados à internet, às vezes a gente não vê a pessoa, etc. Então, é difícil saber que sinais que vão demonstrar. O que normalmente a gente percebe com alguma análise ou tendo algum material para analisar é que os sujeitos radicalizados, eles têm
tem uma certa coesão, ele segue algumas balizas daquele grupo que radicalizou. Como a maioria adere, pelo menos, a ideias mais centrais, como o supremacismo branco, neonazismo, etc., ou o próprio masculinismo, há alguns elementos que estão quase sempre nos sujeitos radicalizados. Há sujeitos que flertam, eventualmente, eles flertam inconscientemente com ideias radicalizadas pela tomada de postura em determinado assunto, mas que em outros ela percebe que não gosta dessas ideias e que não adere. Eu vou dar um exemplo: eventualmente há pessoas que, na ânsia de criticar Israel, vão aderir a ideias antissemitas ou vão propagar ideias antissemitas, como o controle da mídia dos mais ricos do mundo, quando os dados nos mostram que efetivamente os mais ricos do mundo são os cristãos, se a gente for levantar por serem donos de empresa e terem dinheiro, etc. Ou seja, a pessoa, na ânsia de fazer uma crítica, ela acaba flertando, acaba propagando. Normalmente é mais fácil de perceber, porque quando essa pessoa é confrontada com outros valores da extrema-direita, ela vai recusar eles. Mas tudo isso para dizer que cada caso é um caso. Eu sei que o pessoal vai ficar um pouco frustrado, mas cada caso demanda uma análise. Vai ter sujeito que eu chamo de almanaque, que ele vem pronto, ele mostra, ele vem com camisa, ele vem com sinais, ele usa linguagem, ele usa emojis explícitos, e tem aquele que flerta, aquele que usa e se esconde atrás de outra coisa, ou que acaba por um determinado ponto aderindo, propagando e não se dando conta que ele está dentro dessa ideia radicalizada, conspiratória, etc. Mas também deixando o disclaimer de que há muitos que a pretensão de criticar Israel acabam efetivamente aderindo ao antissemitismo, não de forma desavisada, mas de fato instruída. Acabam de uma maneira logicamente equivocada, mas moralmente coerente para eles, aderindo a esse racismo que no Brasil é criminalizado. Judes, há o uso estratégico de fontes, referências históricas ou culturais para legitimar essas ideologias? Que tipo de repertório histórico e cultural eles costumam aludir mais? Sim, há usos e dependendo do grupo, eles utilizam referenciais distintos. Um referencial muito utilizado por neonazistas, além do nazismo, é a mitologia nórdica e também o imaginário do Império Romano. Agora, quando a gente olha para grupos masculinistas, eles vão também fetichizar muito os vikings, os nórdicos, eles vão ter esse olhar do masculino perdido. E um vídeo que eu fiz recentemente, tratando efetivamente do mau uso disso, é, por exemplo, os estoicos, a escola filosófica pós-socrática, que existe do século III a.C., ou Era Comum, até o século III depois da Era Comum, ou depois de Cristo, que eles vão fazer um uso para defender o masculinismo. Os masculinistas usam o estoicismo, o que é um delírio. Eu mostro no meu vídeo, que eu coloquei nas minhas redes, mas posso falar resumidamente. Havia mulheres estoicas, havia uma ideia de que o logos, a lógica, era acessível a todos, independente da raça, do gênero. Ou seja, os estoicos jamais, eles tinham uma ética universalista, jamais seriam masculinistas. Além da prática homoafetiva, que era totalmente bem vista nos gregos, não era só aceita, ela era bem vista. Há defesas dessas relações já em Sócrates, por exemplo. Então, eles usam referenciais históricos, filosóficos, para tentar se legitimar. A própria, por exemplo, o uso dos coaches de Marco Aurélio, que foi imperador romano, para legitimar uma certa visão de autodisciplina, de coisa de conquistador, empreendedor. Eles tentam fazer isso por quê? Porque eles são grupos contemporâneos que querem se arrogar uma linha histórica de pertencimento, porque eles lutam por esse passado fetichizado e, portanto, eles precisam se filiar a alguma coisa. Mas isso sempre é à custa de muita distorção, à custa sempre de muita manipulação do passado. Esse é um aspecto sobre o qual nós já conversamos, a vulgarização do estudo filosófico por meio de escolas que tentam apresentar filosofias complexas, teorias complexas, com manuais, com apostilas. É claro que popularizar o estudo de filosofia é algo desejável, mas não ao custo da distorção, da simplificação e do patchwork, né? Recortar e colar ideias, sistemas completamente diferentes para tentar forçar uma continuidade. O que eu posso dizer rapidamente como professor de filosofia é que realmente eu tenho isso me causa um certo dissabor, assim, de uma vulgarização do pensamento, e eu percebo isso e acabo falando que muito se populariza, inclusive o que eu tento fazer na internet é popularizar algumas ideias, reflexões, mas isso não pode bastar, a pessoa não pode se politizar, não pode tomar um lado porque o seu influenciador favorito falou. Tem que ir às fontes, tem que ler, tem que conhecer a teoria, tem que refletir. Eu acho isso importante, eu acho que é um sinal também um pouco dos tempos que a gente vive, assim.
Sem dúvida alguma. E há escolas que tentam explicar, por exemplo, Platão, que tem uma produção vastíssima, com uma apostila de 4 páginas, dando a ilusão às pessoas de que, a partir da leitura dessas 4 páginas, ou de assistir uma ou outra palestra, agora sabem tudo de Platão, quando não sabem efetivamente. Platão, inclusive, na visão de Popper, era um dos grandes, digamos assim, é uma matriz a qual buscam todos os regimes autoritários, né? O República de Platão, ele falava basicamente de uma ideia que parece ser muito bonita, mas ela é, em essência, antidemocrática, antiliberal no sentido político, né? Quer dizer, que o mundo seja regido pelos guardiões, que seriam filósofos e guerreiros. Filósofo rei, guerreiros, seria o governo dos melhores, etc. Mas isso quem define os melhores? A propensão da exclusão do outro e simplesmente da não representação é evidente. Não à toa, regimes nazistas, regimes fascistas adoravam colocar um Platão na boca. Eu, inclusive, falo isso para polêmica com alguns colegas da filosofia e adesão de outros, que a República é o desenho do Estado proto-fascista, assim, é o primeiro no Ocidente. E eu vejo ali a estrutura e concordo contigo nessa tua leitura. Os ouvintes do Ornitorrinco Podcast sugerimos a leitura de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Karl Popper. Ele traz exatamente essa ideia da grande convergência de Platão com esse autoritarismo. Judes, como a linguagem simbólica evolui quando autoridades ou plataformas passam a identificá-la? Há um processo de legitimação que é muito importante para a produção e propagação desses sinais. E quando a gente fala de sinal, a gente fala de sentido que ele carrega, né? Embora o que muita gente às vezes objeta é, bom, as pessoas não sabem, não se dão conta, então não importa. A verdade é que não funciona assim, nem a linguagem, nem nosso inconsciente, ele não funciona assim, eu não registro só aquilo que eu tenho conhecimento. Então a propagação, o próprio dinamismo desses símbolos, eles ganham grande impulso quando grandes figuras, ou seja, figuras que têm hoje em dia muitos seguidores, quando tem um cargo público, quando elas reproduzem, elas acabam por propagar e serem de enorme valia para esses grupos que isso tenha sido feito e legitimado e normalizado por uma figura pública. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo, no norte da Suécia, numa cidade norte da Suécia, eles começaram a ter muito problema com adolescentes de 11 a 14 anos com ideias neonazistas. E em um determinado momento, o pesquisador lá, que na verdade ele era um educador que pesquisa, ele foi reprimir um aluno que estava fazendo a saudação nazista. Ele disse, não, eu estou fazendo o símbolo do Elon Musk, para a gente ter dimensão de como isso, ele não está dizendo que ele está fazendo a saudação ao nazismo, ele disse que ele acha engraçado e está fazendo o que o Elon Musk fez e que causou, obviamente, um grande debate. Ou seja, isso dá a dimensão de como essa simbologia, ela pode ser extremamente potencializada quando plataformas propagam ou não regulam, né? Esse é um fator importante que eu não posso deixar de comentar sobre a regulamentação das redes, e mais que isso, eu acho que a regulamentação das redes é o primeiro passo e a gente precisa começar a pensar em soberania das redes, no sentido que as redes sociais, as que a gente utiliza, a maioria, se não todas, estão nos Estados Unidos. Eu não vou dizer todas porque o TikTok está na China, sediado na China, ou seja, os servidores e as informações não só são estrangeiros, como são de propriedade privada. Então o uso, ele não responde a, por exemplo, e a gente tem uma série de problemas em relação a isso, aos interesses da sociedade brasileira, da japonesa, da europeia, que estão, sim, principalmente a União Europeia, assim como o Brasil está nesse movimento de busca de poder responsabilizar as redes sociais, porque elas têm um impacto enorme na sociedade. Então, as redes sociais, como por exemplo o X, do Elon Musk, que é um sujeito que aderiu a ideias supremacistas brancas há muito tempo, elas transformam aquele espaço que tem impactos sociais, que tem impactos eleitorais, políticos, econômicos, em um playground de neonazismo. Se entrar agora naquela rede e escrever qualquer coisa como Adolf Hitler, tu vai ver propaganda de grupos mostrando imagens, vídeos com o que eles chamam de edit, né, que é videozinho fofo com música de anime, quer dizer, popularizando ideias porque não há regulamentação. Então, fechando essa resposta, eu acho que tem um impacto muito grande na popularização que carregam esses valores de grupos de extrema direita, a não regulamentação, a não responsabilização jurídica dessas redes, né, dessas empresas, e também a legitimação e normalização por figuras públicas.
O ornitorrinco também sugere à audiência a leitura do livro do Martin Winkler, Saudação Romana, Cinema, História e Ideologia. Esse livro é muito interessante porque ele desconstrói a ideia de que aquela saudação, com a mão posta, palma para baixo, 90 graus, enfim, que era uma saudação romana, visando o respeito à autoridade e também seguido daquela frase ave, né, ao sagrado. Na verdade, teria sido uma invenção de Hollywood que foi reproduzida. Ela de fato nunca existiu. Quando houve uma determinada manifestação em Santa Catarina, houve toda uma polêmica, muitos transeuntes aderindo a essa saudação e muita gente querendo justificar que ela é prevista numa lei brasileira que fala sobre a saudação à bandeira por parte de militares, quando na verdade essa saudação à bandeira também tem uma outra ritualística, embora até parecida, mas não é a saudação à romana. Então, alguns grupos que usam dessa saudação à romana, querendo dizer que é algo essencialmente bonito, cívico, religioso, ou que tem a ver com uma busca ao sagrado, na verdade, podem estar escamoteando outros objetivos políticos, porque o que me impacta muito e salta aos olhos, alguns grupos tentando aderir a esse tipo de saudação, grupos inclusive filosóficos criados no pós-guerra, sabendo de toda a semiótica dessa saudação, sabendo no mínimo se assumissem que havia uma saudação romana, sabendo da romana, que ela de fato existiu, sabendo que houve uma evolução simbólica, assim como a suástica tinha um significado para sociedades, tem um significado para sociedades asiáticas como sendo um símbolo de saúde, não é perdoável que um ocidental use, porque foi dado um outro significado, não adianta. Então, o que me salta aos olhos, o que realmente me indigna, né, e me deixa numa situação de vertigem é grupos de filosofia tentarem justificar esse tipo de saudação. É realmente impressionante. É um comentário aqui à parte, entre parênteses, do Ornitorrinco Podcast. Para terminar, Judith, o que você acha que poderia ser um efetivo letramento dos operadores do direito, do Poder Executivo, da Justiça, de nós advogados, a respeito de todo esse universo que, para nós, sem uma introdução, sem uma aproximação, passa completamente desapercebido? E muito possivelmente um juiz de boa fé, com um bom histórico, pode inclusive julgar mal se não tiver o entendimento de todo esse universo paralelo que você nos apresentou hoje. Qual seria a melhor estratégia de letramento também para professores, também para pais que hoje, acredito, não vão poder ficar totalmente alheios a esse tipo de informação? Bom, me parece que um projeto educacional muito mais amplo é necessário. Nesse sentido, deve envolver questões que são basilares na radicalização desses jovens, que são questões de gênero, né? A questão da própria condição da mulher historicamente, questões que envolvem temas como o feminismo, a igualdade racial, principalmente conhecimento da cultura afro-brasileira e indígena, assim como noções pelo menos básicas das ideias, das teorias antissemitas, que são basilares, mesmo quando se apresentam em novas modulações. Eu faço essa comparação e tenho desenvolvido isso num artigo que ainda não publiquei, sobre a transfobia estruturalmente ser uma ideia antissemita, uma estrutura antissemita modulada para atacar esse grupo, e assim também como um certo, pelo menos um conhecimento inicial da simbologia, mas também um entendimento, pensando mais nos operadores do direito, que é importante na radicalização a gente não se ater apenas ao ato, ou apenas à infração, porque a infração, o ato criminoso, ele já é um desdobramento de todo um ecossistema de radicalização que envolve invariavelmente adultos, mesmo quando há jovens perpetrando. Muitas vezes, não são poucas, grupos neonazistas, eles envolvem questões como pornografia infantil, é quase regular quando é apreendido algum adulto que está radicalizando jovens. A gente também tem que entender que não existe a figura do lobo solitário, mesmo quando esse jovem se radicaliza pela internet. A gente está sempre falando de comunidades de ódio que fomentam, que financiam e que há sempre uma estrutura por trás daquele jovem ou daquele sujeito que acaba cometendo o ato e vai então ser penalizado e vai ser julgado. É importante ter esse olhar sistêmico, se eu for resumir, principalmente pensando nos operadores do direito, porque ali a gente está lidando com o desdobramento, com a ponta de um iceberg, que vai se valer de uma estrutura muito
muito mais profunda e que envolve muito mais gente e vulnerabiliza muito mais gente por conta desses processos de radicalização que tem agendas distintas, etc., mas que vai girar em torno dessa estrutura que, invariavelmente, tem supremacismo branco, masculinismo e, como ideias básicas conspiratórias, modulações antissemitas ou próprias ideias antissemitas. A gente tem aí uma estrutura que, às vezes, está mais ou menos pronunciada nesses grupos, mas são regulares. São como estruturas mesmo, quando a gente pensa num prédio, são estruturantes dessa radicalização. Então, assim, obviamente, é insuficiente para alguém ler um caso, entender os símbolos, mas ter esse, digamos assim, esse olhar mais atento para que aquele sujeito que cometeu uma violência por radicalização, ele é efeito de todo um ecossistema que vai, muitas vezes, acobertar outros crimes e outras variáveis de violência. Judis, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, você poderia dizer quais são os seus canais de YouTube, o seu perfil Instagram, o seu TikTok? Você estava resistente ao TikTok, mas talvez já tenha aderido? Sim. Nessa faceta do meu trabalho, que eu considero como comunicação científica, em alguma medida, né? Porque eu tento me comunicar pelas redes, tanto no Instagram, Blue Sky, Threads. Eu não gosto muito de ter tanta rede social, sinceramente, né? Mas eu penso que eu tenho que disputar onde eu conseguir. Eu uso o @Nietzsche4Speed. Não é muito convidativo, mas se escrever Judz, J-U-D-Z, vai encontrar o desenho com a minha cara, que é uma caricatura que foi feita há muitos anos, que eu uso em todas as redes, e aí vai acabar me encontrando lá. Perfeito, Judis. Muito obrigada pela sua participação. Chegamos ao fim de mais um Ornitorrinco. Hoje, com o Judis, decodificamos números, cores, gestos e memes, sinais que parecem inocentes, mas organizam redes, convocam afetos e, às vezes, normalizam violência. Se algo ficou, que seja isso. Alfabetização simbólica e política pública de cuidado são importantíssimos. Quando entendemos o que vemos, protegemos melhor os nossos jovens e a nossa democracia, fortalecemos a democracia também e exigimos responsabilidade de plataformas e instituições. Na descrição do episódio, deixamos referências básicas de letramento digital e canais de acolhimento, também as referências bibliográficas citadas. Se este conteúdo te ajudou, avalie o podcast no seu aplicativo, siga o Ornitorrinco, compartilhe este episódio com quem trabalha com educação, com jornalismo, com segurança, com justiça. Judis, obrigada novamente por dividir esse método e esse repertório. E a você que nos ouviu, obrigado pela companhia. A gente se encontra no próximo episódio, sempre às quartas-feiras, 6 horas da manhã, cruzando as fronteiras do óbvio para ler o que se esconde nas entrelinhas. Tchau, tchau!